Olá, pessoal. Vamos lá então para mais algumas perguntas do nosso curso preparatório para o teste de cidadania dos Estados Unidos. A próxima pergunta é: What does the judicial branch do? O que o poder judiciário faz? Eu sempre costumo explicar aos meus alunos, né, que de uma forma a grosso modo, que existem dois tipos de justiça, uma que a gente vê e a outra que a gente não vê. E o que seria isso, né? A justiça que a gente vê seriam os tribunais, né? Uma pessoa cometeu um delito ou uma disputa judicial, ela vai à corte, ela vai ao tribunal, lá tem um juiz, tem os advogados, então seria mais uma coisa que a gente percebe, que a gente vê, né? Seria os tribunais. E tem o judiciário, esse judiciário ele é uma parte do governo, ele não é acessível a qualquer pessoa, mas ele tem a sua função específica dentro da lei. Então, qual seria a função do judiciário? Seria reviews laws, rever leis, explains laws, explicar leis, resolve disputes, disagreements, resolve disputas, desavenças, e decides if a law goes against the Constitution, e decide se uma lei ela vai contra a Constituição, ok? Então a pergunta seria: What does the judicial branch do? Explains laws, reviews laws, resolve disputes, disagreements, and decides if a law goes against the Constitution, ok? E a seguinte é: What is the highest court in the United States? Qual é o tribunal mais alto nos Estados Unidos? Isso é legal. Isso só por essa pergunta eu acho que ela vale uma aula inteira. Até porque para que a gente entenda o que está acontecendo nos Estados Unidos no momento, com a questão do aborto, da legalização do aborto. Então vamos começar do princípio. A Corte Suprema, o Tribunal Supremo nos Estados Unidos, obviamente, ele é o tribunal de instância mais alta. Não há nada acima dele. Você tem os tribunais que sejam municipais, que é relativos à cidade, você tem do condado, aqui nos Estados Unidos nós temos condado, que é um grupo de cidades, formam um governo do condado, e nós temos o governo do estado, depois nós temos o governo federal, depois nós temos a Corte Suprema, que é a última instância. Quando um caso chega na Corte Suprema, ele é observado com muita atenção. Obviamente antes também, porque os Estados Unidos trabalham com sistema de precedente. Se houve um caso em algum momento da história dos Estados Unidos e que ele teve um determinado desfecho, um advogado ele pode levar esse caso de 100 anos, 200 anos, 80 anos, não importa o tempo, se for parecido com o do cliente dele, falar que um caso parecido e o igual do meu cliente, há tantos anos teve esse desfecho. Por que o meu vai ter um desfecho diferente? Então eles trabalham com sistema de precedente. Tá? Mas a Corte Suprema, o que acontece? Uma vez que um caso ele é aprovado pela Corte Suprema, ele se torna um caso federal. Então, a repercussão da aprovação, ela reverbera a nível federal. Então, no caso, como a Corte Suprema votou banindo uma decisão judicial de 40 anos, 48, 40 anos, que foi a Wade and Ray, que foi um caso que venceu a favor da legalização do aborto, como eles votaram contra esse caso, ela deixou de ser federal. Então, agora, no momento, fica restringido a cada estado decidir o que fazer com isso. Ainda há muita discussão, isso é uma história que ainda não terminou. Um caso que muitas pessoas não sabem, não é? Casamento homossexual, casamento gay, dá green card? Dá. Tá? Se uma pessoa é cidadã dos Estados Unidos e ela casa com uma pessoa do mesmo sexo, ela pode legalizar aquela pessoa, porque a Corte Suprema, uma vez decidiu, reconheceu a união, o casamento de um casal do mesmo sexo. Então, como a Corte Suprema decidiu a favor desse caso, volta-se ao sistema de precedente. Abriu-se o precedente, então
o casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, ele é legal e oficial, inclusive para termos de imigração. Ok? Por isso que é importante, quando um caso vai à Corte Suprema dos Estados Unidos, porque se ele for aprovado, se ele for negado, ele tem consequências no país inteiro. Ok? A Corte Suprema é formada de 9 juízes. Por que 9, Léo? Porque 9 juízes é um número ímpar. Como é a instância mais alta, ou ganha ou perde. Tem que ser um número ímpar. Ah, mas e se morrer um juiz? Os cargos são vitalícios, tá? E eles não podem ser retirados. Então, se morrer um juiz e ficar 8, e um caso empatar, ficar 4-4, né? 4-4. O que acontece? Fica valendo a decisão da corte anterior, ok? Mas a Corte Suprema, tradicionalmente, ela tem um número ímpar de juízes para que um caso ou ele ganhe ou ele perde. Atualmente, o juiz-chefe é o John Roberts Jr. Ele é que decide que casos vão ser avaliados, vão ser julgados pela Corte Suprema. Ele que é o chefe da agenda, ok? Então, as perguntas aqui são as seguintes. What is the highest court in the United States? Qual é o tribunal, a corte mais alta dos Estados Unidos? The Supreme Court. Ok? A pergunta é a seguinte. How many justices are in the Supreme Court? Quantos juízes há na Corte Suprema? 9. E a última pergunta é, who is the Chief Justice of the United States now? Quem é o juiz-chefe da Corte Suprema dos Estados Unidos? É o John Roberts Jr. Ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.